Olá, tudo bem? Meu nome é Reinaldo, sou aluno do curso de Ciência da Religião, aqui da Universidade Federal de Sergipe. Estou aqui no laboratório do LIFE, participando do curso Produção de Videoaulas para Uso Pedagógico, e vou apresentar esta videoaula para vocês. Tema desta videoaula: a conversão de Constantino. Objetivo geral. A seguinte aula tem como objetivo apresentar argumentos em torno da polêmica sobre a conversão de Constantino, baseado na obra do historiador secular Paul Veyne, Quando o Nosso Mundo se Tornou Cristão. Principais tópicos: quem foi Constantino? O motivo da sua conversão. Constantino realmente se converteu? Práticas pagãs realizadas pelo imperador. A contribuição da conversão de Constantino para a história do cristianismo. Quem foi Constantino? Constantino foi um grande imperador que deu importante contribuição para a história do cristianismo. Foi o primeiro imperador a se declarar cristão. Ele reinou de 307 a 337. O motivo da sua conversão. Às vésperas de uma batalha contra o imperador Maxêncio, que governava a Itália, Constantino teve um sonho, e neste sonho ele viu um símbolo por nome de crisma, que é as duas primeiras letras gregas do nome de Cristo, um X e um P cruzado. Esta visão Constantino atribui ao Deus dos cristãos. Constantino realmente se converteu? Existe uma problemática acerca da conversão de Constantino, se realmente ele se converteu. Uns dizem que sim, outros dizem que não. Segundo o historiador Paul Veyne, Constantino realmente se converteu e a sua conversão foi sincera. Tanto é que a sua conversão foi mais lucrativa para o cristianismo do que propriamente para Constantino enquanto imperador, porque no século IV apenas 10% da população era cristã, a partir de um total de aproximadamente 70 milhões. Então, a partir dessa informação, podemos pensar da seguinte maneira: se Constantino se converte e faz uma mudança radical, tanto na sua vida pessoal quanto na sua forma de administrar o governo, certamente ele perderia representatividade política, estaria se opondo a 90% da população, como também ganharia uns inimigos, tendo em vista que a religião absoluta da época era o paganismo. Ao se converter, Constantino poderia fazer com que toda a população fizesse o mesmo. Mas, segundo o historiador Paul Veyne, Constantino não foi proselitista e nem quis impor pela força sua nova fé aos súditos. Constantino vai se converter no final da sua vida é que ele vai se batizar. E isso era um costume comum da época. Veja, Constantino tinha as mãos sujas de sangue, então não caberia bem para um cristão, depois de batizado, tirar vidas de pessoas. Práticas pagãs realizadas pelo imperador. É importante frisar que no século IV o Império Romano era bipolar, ou seja, havia duas religiões, segundo o historiador Paul Veyne, o cristianismo e o paganismo, que o paganismo inclusive era a religião de Constantino. Apesar da sua conversão, o imperador ainda continuou com algumas práticas pagãs. Vejamos alguns exemplos nos slides. Exemplo 1. O imperador não renunciou ao título de Pontifex Máximo, grande pontífice dos cultos pagãos. Exemplo 2. As suas moedas, que deveriam fazer propaganda cristã, ao contrário, estampavam divindades pagãs, entre elas o sol, que segundo Paul Veyne, a partir de 322, as moedas deixam de fazer propaganda pagã. Nem por isso passa a fazer propaganda cristã, e aparece em algumas delas o símbolo do crisma que Constantino vislumbrou no sonho, o X e o P cruzados. Exemplo 3. O sol era uma divindade adorada por Constantino. Essa divindade, de certa forma, influenciou no estabelecimento do feriado público semanal, o descanso dominical, em 321. Segundo a doutrina astrológica, cada dia da semana simbolizava um planeta e o domingo era representado pelo Sol. Nesse estabelecimento do feriado público,
Constantino agiu politicamente, ou seja, ele conseguiu satisfazer pagãos e cristãos. Pagãos, por causa da crença do paganismo na doutrina astrológica, e cristãos, porque Cristo ressuscitou no domingo, segundo o calendário judaico. Exemplo 4. Com relação ao sacrifício de sangue, que tinha um forte significado para os pagãos, no sentido de oferecer sangue aos deuses, Constantino não proíbe esses sacrifícios. Quem proíbe é o seu filho. A contribuição da conversão de Constantino para a história do cristianismo. A igreja, que era bastante perseguida pelos imperadores, com a conversão de Constantino deixa de ser e passa a ser apoiada e defendida pelos imperadores. Através da coragem e atitude desse imperador romano, muitos outros imperadores se convertem. E outra contribuição é que a igreja, que era simplesmente tolerada, no final do século IV, passa a ser a religião oficial do império. Conclusão. Nesta videoaula, apresentamos argumentos em torno da polêmica da conversão de Constantino, abordados em 5 pontos: quem foi Constantino, o motivo da sua conversão, Constantino realmente se converteu, práticas pagãs realizadas pelo imperador, a contribuição da conversão de Constantino para a história do cristianismo. A partir da reflexão abordada, concluímos que o imperador Constantino realmente se converteu. Sua conversão não foi uma manobra política, tendo em vista que esse fato histórico foi mais lucrativo para o cristianismo do que para ele enquanto imperador. Constantino não rompeu totalmente com o paganismo, para não desagradar os pagãos e porque mantinha certa simpatia pelas crenças pagãs.